Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus amado, Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Reconhecemos que somos pecadores, sim, porém arrependidos, Pai. Que a Tua graça é o motivo de não sermos consumidos. Estamos aqui nesta oração da meia-noite, diante da Tua noiva, da Tua igreja, neste grupo, meu Pai. E quero te pedir, meu Deus, que cada pessoa nesse exato momento comece a ser visitado pelo Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo comece a suprir a necessidade de cada um. Porque a Tua palavra, Senhor, e eu oro sempre sobre a Tua palavra, ela diz que aqueles que for a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora, que nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome, pedir, pedir, dar-se-vos-á, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Pai, a Tua palavra, Senhor, é cheia de promessas para todos aqueles que escolhem vivenciá-la, Pai. A Tua palavra, ela nos diz que 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Tua palavra diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. A Tua palavra diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Tua palavra diz que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor é por nós, de forma que nada e ninguém será contra nós. A Tua palavra diz que agindo o Senhor em nossas vidas, ninguém impedirá. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas, Pai, hoje eu quero orar sobre o versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois, é claro, de colocar todos os pedidos de oração nas Tuas mãos, agradecer pelas bênçãos que já foram alcançadas, aquelas que o Senhor ainda está trabalhando, aquelas pessoas que têm nos procurado, Pai, no nosso reservado, para nos pedir oração, Senhor. Que todos possam ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que possam ser, meu Pai, abençoados por Ti. A pastora Celina, meu Pai, cura Tua filha, abençoa lá, meu Pai, a casa dela, a família dela. A missionária Cida, Pai, que tem pedido oração também. Meu Deus, ela colocou no meu reservado pedido de oração por Nani Azevedo, que foi internada às pressas com Covid-19. Pai, são tantos os pedidos, Pai, também da Tua filha, meu Deus, Delisângela, que pediu ontem e eu renovo hoje pela vida do irmão Alex Santos, que se encontra enfermo. Ele já teve Covid e agora continua com dores fortes no corpo, no pulmão. Pai, que o Senhor possa alcançar todas essas vidas com a Tua infinita misericórdia. Pai,
Depois de colocar todos esses pedidos nas tuas mãos, colocar a vida dos meus obreiros, a vida da membresia, dos congregados que estão ainda por se membrarem neste ministério, pedir proteção, cobertura espiritual, saúde para cada um deles, prosperidade, alegria, paz. Eu quero ministrar, meu Pai, sobre a vida do teu povo nas palavras de oração desta madrugada, o versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a tua palavra é a maior profecia que existe. Quando ela é ministrada dentro da oração, ela ganha força redobrada. E foi o seu Filho amado Jesus, foi o próprio Jesus quem declarou essa palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita gente, Pai, que ainda não foi liberta porque ainda não conhece a verdade. Porque fecha os olhos e não querem ver a verdade que liberta. E o pior cego, Pai, é aquele que não quer ver. É aquele, meu Pai, que nós estamos ensinando, mostrando, falando, e estão fechados dentro do seu próprio querer, da sua própria vontade, dentro daquilo que eles acham, dos achismos, e não escuta nada que é pregado na tua casa, não escuta nada. Aliás, até escuta, mas não praticam nada. Então, meu Deus, eles ainda não conhecem pessoas que agem e se comportam dessa forma, que não respeita a autoridade, que não obedece, que querem ser superior a tudo e a todos, que são soberbos, que são, meu Pai, voltados ao seu eu, ao seu querer, à sua vontade, ao seu egocentrismo, não são libertas ainda. Ainda não conhecem a verdade. Porque no momento que conhecerem a verdade os libertará. E quem é a verdade? É o Senhor, meu Pai. Esse versículo ele aconteceu durante um discurso diante dos judeus no templo. E nesse discurso, Pai, o Senhor defendia ali a sua missão e a autoridade que o Senhor recebeu de Deus, do seu Pai, do nosso Pai. O apóstolo João registrou esse discurso de tal forma que declarou que podemos perceber um estado de escravidão espiritual em que uma pessoa se encontra. Quando elas até ouvem a sua palavra, mas ainda não praticaram. Eu creio que muito provavelmente a multidão que ouvia era composta ali, a multidão que ouvia as pregações do Senhor, meu Pai, quando veio a este mundo, Jesus. Eu creio que essa multidão era diferenciada, eram compostas ali de diferentes classes e tipos de pessoas, assim como é no nosso meio hoje em dia. Ali tinha líderes religiosos, tinha fariseus, tinha cidadãos de Jerusalém e até peregrinos.
tinha pessoas que pertenciam ao Sinédrio. E eu creio que aquelas pessoas, em certos momentos, até poderiam se mostrar entusiasmadas com o que o Senhor ensinava, pregava, e não tem sido diferente nos dias de hoje. Nós vemos a igreja glorificar, falar em mistérios, sapatear, rodar, pular, mas tudo, meu Pai, na verdade, não tem passado de entusiasmo. Porque se conhecessem a verdade que liberta, não praticariam certas coisas. Não agiriam de certas formas, não teriam dificuldade para obedecer, para te amar, para te seguir, para te servir, para respeitar as autoridades, para entender que sem obediência ninguém te agrada. Eu creio que alguma daquelas pessoas ali até arriscavam dizer que acreditavam no Senhor. Elas poderiam estar até convencidas disso. Mas essa é a grande diferença. Esse é o problema da igreja. Tem muita gente dentro da igreja convencidos de que são convertidos, mas são apenas convencidos. São pessoas convencidas, meu Pai, de que te conhece, mas não te conhece. Por isso não são ainda libertas. Então, meu Pai, o Senhor vai dizer: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Essa é a parte que antecede a parte pela qual oramos, que em seguida vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu entendo aqui que para conhecermos a verdade, precisamos permanecer na sua palavra. Porque esta é a parte que antecede ao versículo. Não podemos pegar só esse pedacinho e dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa passagem está em João 8, 32, 33, por aí. Mas temos que entender que antes o Senhor disse: se vós permanecer, não é dar uma passadinha na igreja, não é botar um pé, não é ser crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não é assim que funciona. Não é te seguir um pouquinho e depois seguir a Fazenda. Te seguir um pouquinho e depois ir pro Big Brother. Te seguir um pouquinho e depois ir ver novela. Te seguir um pouquinho e depois ir ouvir música secular. Te seguir um pouquinho. Não, Pai, não é por aí. Não é assim que funciona. A tua palavra ensina: se permanecerdes. Permanecer é 24 horas, é ouvir e praticar, ouvir e praticar. Permanecer na palavra, entender e vivenciar. Aí sim, esse sim, sois verdadeiramente meus discípulos. E dessa forma procedendo, conseguiremos conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, que é o Senhor Jesus, porque o Senhor também vai dizer em outra parte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor não diz que o Senhor é uma das verdades, não, o Senhor é a verdade, a vida. E que ninguém vai a Deus senão através do Senhor. Não é através de Maria, não é através de santo A, santo B, santo C.
Não é através de nada, é através do Senhor Jesus. Ninguém vai a Deus se não for através do Senhor. É a tua palavra que diz, Pai. Conhecereis a verdade, e a verdade, que é Jesus, vos libertará. Tem muita gente precisando ser liberto, mas não conhece a verdade. E não conhece porque não quer, porque só dá uma passadinha. Não está permanecendo na tua palavra. Pai, é simples. É só ler e praticar. É só ler e obedecer. É não distorcer em seu bel prazer, mas entender que tudo que está na tua palavra precisa ser ouvido, respeitado, obedecido e vivenciado. Pai, essa palavra é uma confissão de fé, é uma profissão de fé. Quando a gente entende que nós estamos colocando o Senhor como prioridade em nossas vidas, nós não estamos abrindo a porta para o Senhor entrar, não. Nós estamos nos entregando por inteiro para que o Senhor viva através de nós. Pai, um cristão tem que ter o teu cheiro. Logo em seguida, precisamos exalar o teu perfume. Não é assim que tem sido. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a minha oração de hoje, para cada um dos teus filhos aqui nesse grupo, Pai. Quando os judeus ouviram a sentença, e conhecerei, porque isso é uma sentença, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Imediatamente eles replicaram, eles retrucaram, eles questionaram, dizendo: mas nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre. Isso mostrava a ignorância deles, não sabia de nada. A prova estava ali. Porque ao dizerem jamais fomos escravos, obviamente, eles não estavam se referindo à história política e social do povo de Israel, não. A Bíblia mostra que os israelitas foram escravos no Egito. E depois foram também subjugados por diferentes nações. Então essa declaração certamente se referia à sua situação religiosa. Eles se vangloriavam, os judeus se vangloriavam por ser descendente de Abraão. Eles acreditavam que essa linhagem, era a linhagem de Abraão, era essa linhagem que tornava eles livres. E, consequentemente, ali participante perpétuo, né? Eterno, permanente, do pacto da graça de Deus. Da graça que Deus havia feito com os patriarcas, lá em Gênesis capítulo 17. Então, meu Pai, por isso eles
ficaram tão ofendidinhos, indignados, quando ouviram a palavra, a sentença: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje em dia as pessoas estão presos, não à descendência de Abraão, mas à religiosidade, a doutrinas, a cargas de doutrinas, a hábitos e costumes. Isso tem levado pessoas a se desviarem da tua presença, a saírem do caminho da verdade e seguirem heresias. Eles ficaram irritados porque tinham entendido que o Senhor estava dizendo, no sentido espiritualmente, que eles não eram pessoas livres. De fato, aquelas pessoas estavam muito distantes da condição de se apresentarem a Jesus como pessoas livres, espiritualmente. Repetindo: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olhar para ti e te considerar, meu Pai, o Senhor e Salvador de nossas vidas, a ponto de obedecer incondicionalmente. Era ofensa para aquelas pessoas. E não tem sido diferente, repito, nos dias atuais. Porque muitas pessoas têm dificuldade de te obedecer incondicionalmente. Muitas pessoas estão diante da revelação especial vinda do Senhor, que é a tua palavra, mas a rejeita para buscar profecia de homem. Pai, muitas pessoas estão trocando a verdade que liberta pelo engano que aprisiona. Muitas pessoas estão trocando a genuinidade da tua palavra, a Bíblia, pela boca do homem. Somente pela pessoa e obra de Jesus Cristo, alguém pode ser conduzido a um conhecimento genuíno da verdade. Da verdade que liberta. E o Senhor, o próprio Senhor, meu Pai, o próprio Senhor Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14:6. Somente o Senhor é a revelação do Pai que expressa a verdade que liberta. Por isso, quem quer ser liberto não tem atalho. É somente seguindo a ti, como diz um corinho, somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem desvairar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. É assim, Pai. É desse jeito.
somente olhar a ti. E a declaração, e eu encerro aqui, meu Pai, esta oração. A declaração: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Indica que uma pessoa só será verdadeiramente liberta quando a tua palavra, o Evangelho de Cristo, dominar a sua vida por completo. Quando ela estiver pronta para ser serva. Muitas pessoas estão preocupadas em serem ungidas, em serem ordenadas, em terem títulos, rótulos e protocolos. Mas enquanto elas não estiverem prontas para serem servos e vivenciarem verdadeiramente o teu evangelho, elas não serão verdadeiramente libertas. Estarão presas a título, a holofote, a aparência, a querer ser, a querer ter, a querer aparecer, a querer passar por cima da sua liderança, a querer ser sucesso, a querer fazer a sua vontade, a querer ter as coisas do seu jeito. E isso não é ser liberto. Essa pessoa, pessoas que agem dessa forma, não conhecem a verdade. Não são livres, não são libertas. São pessoas que precisam conhecer de novo, verdadeiramente, aliás, a tua palavra. A verdade que liberta, proveniente ali da tua palavra. Da obra redentora do Salvador. Só assim, ela não estará mais sobre a sua culpa e nem sobre o domínio do pecado, mas estará sobre a graça que se renova cada dia em nossas vidas. Toma essas vidas nas tuas mãos e conceda, meu Pai, essa vitória deles, cada um conhecer a verdade que liberta. E se eles não sabiam como até hoje, a partir de agora já sabe. Que o Senhor os ajude e os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque muitas das vezes as pessoas ouvem uma verdade que a gente publica no grupo, como foi publicado hoje a do Natal, e escolhem ficar na ignorância, escolhem ficar na mentira, escolhe ficar no ilusionismo, escolhe ficar no caminho das trevas. Outros não, se preocupa, nos procura, quer aprender, quer seguir o caminho certo, verdadeiramente quer conhecer a verdade que liberta. Claro que nós sabemos que Natal não é o seu nascimento. Todo cristão precisa saber disso. Nada contra a família se reunir, mas que não comemore o teu nascimento, porque estaria comemorando uma mentira, e o pai da mentira é o diabo. Não se comemora o teu nascimento no Natal, porque já aprendemos, meu Pai, que o Senhor nasceu, é claro, está claro para qualquer pessoa que estuda a tua palavra, que o seu nascimento se deu entre março e abril, e não como os católicos ensinaram e muitos escolheram seguir dezembro. O calendário mesmo judaico vai dizer que o Senhor nasceu no mês de Nissan, o nosso Salvador nasceu no mês de Nissan, que foi entre março e abril. Mas tem muita gente que prefere ficar no engano. E quando nós ensinamos a verdade, prefere nem ler, nem ver, nem ouvir, nem saber, porque preferem viver na mentira, como se fossem filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Mas aqui não, todos nós somos filhos de Deus, e se conhecerem a verdade, serão libertos, e sendo libertos, serão abençoados. Não tem como, Pai, não tem meio termo, não tem atalho, é desse jeito. E o ministério Levando Jesus às Nações tem compromisso de levar a verdade, porque leva o nome que é sobre todos os nomes, leva o nome que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Leva a verdade que cura, salva e liberta. E é essa verdade que eu ministro sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz hoje, amanhã e sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Deus Espírito Santo seja na tua vida, na tua casa, na tua família, até a volta de Jesus. E todos digam amém. 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 Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.